Neste vídeo, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz, em maio de 1938, falando sobre a vida particular e pública do pregador. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A convivência do pregador com os outros obreiros do Evangelho. O salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1. Tem uma importância singular a união entre os trabalhadores na igreja e no campo em geral. Um ministro forte e unido faz uma igreja forte. Um ministério dividido divide a igreja. Davi disse que é bom e suave os irmãos viverem em união. A união faz a força. O pregador deve, em primeiro lugar, ser unido, sim, bem unido com Jesus, mas também não se deve esquecer de aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz para com os outros obreiros do Evangelho. Efésios 4:3. Os pregadores devem falar bem uns dos outros e ajudar uns aos outros, mas infelizmente há os que gostam de maltratar os seus companheiros de luta. Deus nos guarde, irmãos. Vamos nos lembrar de que precisamos um dos outros, e o que um não faz, fala o outro, pois os dons que temos recebidos não são iguais. Jesus nos deu um bom exemplo, separando os seus discípulos, instruindo-os e admoestando-os. Quando os 12 voltaram a Jesus depois de uma viagem missionária, ao se referirem a tudo o que tinham feito e pregado, disse o Mestre: vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos 6:31. Jesus chamou os seus discípulos à parte. Teve uma convenção com eles para que as suas vidas espirituais melhorassem. Por que estamos reunidos aqui em convenção em Belo Horizonte? Para aprendermos um dos outros e aprendermos de Jesus. Se assim estamos, a nossa vida há de melhorar consideravelmente durante esses dias. Há obreiros do Evangelho que não gostam das convenções, porque têm muito medo de pedra de amolar. Mas esses tais pregadores ficam sempre com arestas na sua vida, pois não querem ser preparados. Há outros que não vêm no meio da convenção e voltam, antes que a mesma finde, e por isso não podem receber a bênção que Deus tem para dar, uma bênção integral em cada convenção, uma bênção ligada a outra, uma verdade afirmando outra, desde o princípio até o fim. Portanto, aquele que vem no meio e vai antes de findar não pode receber uma bênção completa. Despertar, irmãos, neste ponto, e vinde às convenções para aprenderdes a conviver com os outros irmãos do campo. Paulo disse a Timóteo: procura vir antes do inverno. 2 Timóteo 4:21. Ele não disse: aqui é o meu campo, aqui não podes pisar, Timóteo. Não. Paulo esperava o seu irmão antes do inverno, graças a Deus. Se estamos bem com Deus e com os irmãos, desejamos tê-los em nosso meio, pois nos sentimos bem na sua presença. Aleluia. Estudando as epístolas de Paulo aos seus companheiros de trabalho, compreendemos a vida íntima que ele vivia com os cooperadores, e por isso o Senhor lhes dava grande vitória por onde quer que passassem. Permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1. A convivência do pregador com os descrentes. O pregador tende a apresentar uma vida irrepreensível. Pedro disse: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. 1 de Pedro 2:12. O que pregamos no púlpito temos de praticar em nossa vida perante o mundo. A frase que muitos padres usam para cobrir a sua vida irregular. Façam como eu digo,
mas não como eu faço, não deve ser proferida pelos verdadeiros cristãos. É melhor dizer-se: façam como eu digo e façam também como eu faço. Jesus e os apóstolos praticaram a sua pregação e por isso não havia contradição nas suas vidas e nas suas pregações. O pregador deve cuidar bem da sua vida ministerial, não sendo avarento, mas também não deve estar devendo aos incrédulos e nem mesmo aos crentes. Paulo disse que devemos dever somente o amor. Romanos 13:8. O pregador que é visto por todos deve andar honestamente no meio dos incrédulos, não vestido com luxo, nem também como um maltrapilho, mas deve cuidar em tudo da sua vida para não atrair a atenção do povo a si, e sim à mensagem que tem recebido de Jesus. O mensageiro do Senhor deve também lembrar-se de testificar particularmente para os descrentes e não pensar que é só no púlpito que se deve pregar a palavra de Deus. Um servo do Senhor disse: aquele que não pode pregar para uma pessoa, não pode pregar para 1000. Jesus nos deu um bom exemplo neste sentido, pois falava às vezes a mais de 5.000 pessoas e falava também a uma só, como a Nicodemos, a mulher samaritana, a Zaqueu, a Levi e etc. Deus nos ajude, caros irmãos, cuidar bem da nossa vida particular para com Deus, para com a família, para com os cooperadores e para com os descrentes, a fim de servirmos melhor ao Senhor do que até agora. A vida pública do pregador. O pregador que cuida bem da sua vida particular, como acima temos mencionado, sabe em geral comportar-se com autoridade e segurança na vida pública. Quando Elias veio dos montes de Gileade, onde cuidava bem da sua vida para com Deus, então se manifestou ao rei Acabe corajosamente. Assim, fechando as nuvens com a sua palavra, pôs a chave no bolso e foi-se embora. 1 Reis 17, do 1 ao 7. Manifestou-se 3 anos e 6 meses após, reunindo o povo de Israel no Monte Carmelo, onde chamou fogo do céu, matou os falsos profetas, tirou a chave do bolso e abriu as nuvens, deixando a chuva descer sobre os montes e vales de Canaã. 1 Reis 18. Ó coragem maravilhosa! Ó poder extraordinário de um homem simples, mas que cuidava bem da sua vida particular. E o resultado foi que todo o povo bradava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os pregadores que têm progresso e despertamento nos seus campos são os que sabem cuidar da sua vida particular e pública. João Batista, quando estava pronto para se manifestar ao público, veio como uma tocha de fogo e revolucionou toda a Judeia. Houve um despertamento maravilhoso onde pregava, pois o poder de Deus estava sobre ele. Mateus 3, do 1 ao 12. Por onde Jesus passava, pregava e operava, houve curas maravilhosas, salvação de multidões e alegria entre os remidos. Por quê? Porque ele sabia viver e receber poder do seu Pai Celestial. Quando estudamos a vida pública dos apóstolos e pregadores dos tempos remotos, ficamos admirados pelo seu progresso. Milhares de almas foram salvas, os paralíticos saltavam debaixo do poder de Deus e eram curados rapidamente. Atos 3, do 1 ao 9. Os apóstolos puseram as mãos sobre os que desejavam receber o batismo no Espírito Santo e estes eram batizados falando em novas línguas. Obtendo estas grandes vitórias, eles não se ensoberbeceram, antes se retraíram, foram orar e buscaram novamente o poder de Deus para a resistência de novas batalhas. Muitos, quando têm vencido numa luta, descuidam-se da vida particular, perdem o poder e ficam paralisados espiritualmente. O pregador, na sua vida pública, não deve imitar os outros pregadores. Isto é condenável. Quando os pregadores que passam 4 anos no seminário vêm a público, apresentam os mesmos modos dos professores de outros quaisquer ginásios.
Entretanto, os pregadores que são formados na escola de Deus são diferentes e comparáveis às flores de um jardim onde foram cultivadas plantas especiais e de diferentes matizes e aromas. Deus nos ajude para que possamos usar também os dons naturais para a glória do Pai Celestial e salvação de muitas almas. O pregador deve pregar a palavra de Deus em primeiro lugar, mas pode também tomar como figuras coisas da natureza e da vida prática. Neste sentido, Jesus nos dá um exemplo especial. Assim, quando se encontrava com os pescadores, falava-lhes de peixe. Quando se achava entre os sábios, falava-lhes do novo nascimento. Quando se avistou com a mulher que buscava água, falou-lhe da água viva. Se o pregador não quiser tornar-se velho na igreja, mas deseja conservar-se sempre novo, para que a igreja e o público tenha sempre interesse em ouvi-lo, deve então procurar tirar alguma coisa do texto que lê. Porque cada passagem da Bíblia tem uma riqueza enorme. É como uma mina inesgotável. O pregador deve orar também para saber onde começar e onde findar sua pregação, a fim de não fazer mistura que ninguém entende. Fique ele também mais tempo de joelhos antes do culto do que no púlpito. Aí a igreja sentirá ainda fome quando ele disser amém. O pregador deve pregar Cristo e não falar contra as denominações, pois isto é comida fraca e que também não engorda as ovelhas magras. Não deve o servo do Senhor pregar em todo culto contra a Igreja Católica e contra os ídolos, mas pregar a Jesus Cristo e este crucificado, para que as almas possam receber alguma coisa melhor do que a idolatria. Além disso, requer-se de nós, dispenseiros, que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.